Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Nascimento e hoje eu trouxe uma receita para vocês de como eu faço uma sopa de carne com legumes, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui os ingredientes e o passo a passo da nossa receita. Em primeiro lugar, a gente vai utilizar carne em pedaço. Essa carne aqui, ela não tá cozida, tá gente? Ela foi temperada ontem e eu vou utilizar para nossa sopa. Aqui eu tenho meio tomate grande. Aqui eu tenho meio pimentão grande também. Aqui eu tenho uma cebola pequena, 3 dentes de alho e um pouco de coentro. Aqui eu tenho caldo de carne, páprica doce, ou defumada, ou coloral, você que escolhe. Aqui eu tenho o cominho, molho de tomate, tenho girimum ou abóbora, dependendo da sua região, chuchu, cenoura, batata e repolho. E aqui eu tenho 2 tipos de macarrão que eu vou usar, tá bom? E vou usar um outro que já tá cozido e depois eu mostro pra vocês. E vamos à nossa receita. Bom, gente, eu vou acrescentar aqui um fiozinho de óleo. Vou colocar a cebola e o alho para dourar. Como eu falei pra vocês, eu já tinha temperado a carne, tá? Mas se eu fosse colocar a água diretamente naquela carne ali, ia perder um pouco do sabor, né? Porque não ia ter tempero suficiente para poder estar dando sabor a todo o caldo. Então eu prefiro ter que temperar novamente. Então, eu vou esperar dourar aqui e já eu volto mostrando a vocês o restante do passo a passo. Então, gente, agora já tá no ponto da gente acrescentar a carne, tá bom? Vou colocar a carne aqui pra gente dar continuidade à nossa receita. Bom, aqui eu vou acrescentar o pimentão. Era pra eu ter colocado ele junto com a cebola e o alho. Mas, como eu esqueci, não tem problema, a gente acrescenta ele agora. Vou colocar também o tomate. O tomate também é opcional, tá? Nem todo mundo gosta de colocar, né? Mas eu gosto de tomate, então eu coloco nas minhas receitas. Aí agora eu vou deixar refogar essa carne. E vou acrescentar os legumes. Então, gente, vou colocar um pouco de cominho. E um pouco de páprica. Aí, como eu falei, você vê se você prefere a defumada, a páprica doce ou coloral. Vou acrescentar também o molho de tomate. Eu coloco esse molho de tomate para evitar de estar colocando muita páprica, sabe? Pra não ficar um sabor muito forte. Então, eu gosto de acrescentar o extrato de tomate. Agora eu vou colocar os legumes. Lembrando aqui pra vocês que eu coloquei 2 batatas, tá? Cortada ao meio. Porque você tem a opção também de fazer eles todo picado, né? Mas aí eu vou passar no liquidificador. Então, eu prefiro fazer assim, grande, porque fica mais fácil depois da gente tirar. Tenho meia cenoura grande. Tenho 2 pedaços pequenos de abóbora ou girimum. E meio chuchu. E um pedaço de repolho. Eu vou misturar tudo aqui na panela. E eu vou fechar essa panela, colocar água e vou fechar. E depois eu volto para acrescentar o restante dos ingredientes. Eu vou adicionar aqui o sachê de carne. São 2 que eu tô utilizando. Mas se você não gosta de utilizar, pode colocar sal, que vai ficar bom também. Vou misturar aqui
Vou colocar água. Vou colocar mais água, porque não foi suficiente. Aqui eu tenho 800 ml de água, porque esse copo, ele tem 400 ml. Então, eu coloquei 2. E eu vou fechar a panela agora. Deixar mais ou menos uns 20 a 25 minutos. E já já eu volto. Bom, gente, eu acabei de desligar o fogo. Passaram 30 minutos, tá bom? Até cozinhar bem a carne. E eu vou tirar agora os legumes. Vou colocar dentro do liquidificador. E vou passar junto com um pouco do caldo. Pra facilitar, né, na hora de bater, tá bom? E já já eu volto com a continuação do vídeo. Então, gente, eu já bati aqui no liquidificador, tá? Eu coloquei os legumes junto com o caldo. A quantidade de caldo vocês vão colocando de acordo para não ficar pesado, tá? Aí vocês vão acrescentando até bater suavemente, né? Ficar batendo leve o liquidificador. E agora a gente vai continuar com a nossa receita. Bom, gente, como a gente tirou o caldo para passar no liquidificador, vocês podem ver aqui que reduziu bastante, né, o caldo. E eu vou acrescentar água, tá? Vou colocar aqui mais 400 ml de água, porque a gente vai precisar cozinhar o macarrão. Se você tiver o macarrão já cozido, às vezes que sobra do almoço, então vocês podem estar utilizando, tá bom? Como eu não tenho, eu vou precisar cozinhar. Eu vou adicionar agora uma porçãozinha, aquela que eu tinha mostrado pra vocês, de macarrão penne. E vou colocar macarrão fino também. Caiu um pouquinho ali, mas não tem problema não. Já já a gente resolve. Então, eu vou mexer esse macarrão. Vou acrescentar mais um pouco de água, tá bom? O ideal é você deixar ferver, porque daí fica mais rápido. Mas aí, eu já coloquei aqui, porque pra gente adiantar. Já já a gente volta. Então, gente, eu adicionei mais 400 ml de água, tá bom? Pra ficar essa quantidade que dê pra gente cozinhar o macarrão. E lembrando que eu tirei, tá, a carne, que a gente já tinha cozinhado, porque senão ela ia acabar se despedaçando. Aí eu tirei e deixei aqui reservada. E eu vou fechar a panela agora e vou deixar 5 minutinhos pra gente cozinhar esse macarrão. Então, gente, passou 5 minutos, tá? Pra até cozinhar o macarrão. Eu desliguei, troquei de panela pra poder a visibilidade ficar melhor pra vocês. E eu vou agora acrescentar todo o caldo que a gente passou no liquidificador. E vamos deixar ferver aqui. Eu vou acrescentar também, que eu lembrei que eu tinha deixado aqui, um pouco desse macarrão, esse argolinha. Eu não vou colocar tudo, não. Tinha já cozido aqui, tá? Então, eu só vou misturar. Vou colocar a carne, que já estava cozida, que eu tinha separado. E dona de casa é isso, né, gente? Enquanto eu tava fazendo essa sopinha aqui, já saiu um bolinho ali, bolo de mandioca. E depois eu posso estar colocando a receita pra vocês também. Eu vou deixar ferver aqui. Vou ver o sal, se vai ser necessário eu vou acrescentar sal. Só um pouquinho de sal eu vou acrescentar aqui, só pra ajustar mesmo. E agora, esperar ferver. E eu mostro pra vocês já no prato, tá bom? Então, gente, esse é o resultado da nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, estejam se inscrevendo no meu canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar aqui, tá bom? E deixa o like de vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!